Nas últimas duas quintas-feiras, nós compartilhamos com vocês a respeito do conceito de Deus do Velho Testamento, Deus do Novo Testamento, e aquelas indagações que são colocadas sobre a pessoa de Deus, sobre o caráter de Deus. E algumas indagações que nos vêm à mente, não é sobre esse assunto que nós vamos tratar, é um outro assunto, mas as indagações que vêm à nossa mente é o porquê da lei. Porque Deus estabeleceu leis que são, de forma geral, difíceis de ser cumpridas. Leis que são, de forma geral, difíceis de ser administradas pelo homem. Eu quero chamar a sua atenção para um texto que está na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esse assunto. Porque a lei nos foi dada e a lei consiste em muitos mandamentos. A lei consiste em muitas normas, muitas regras, muitos não façam, não vá, não olhe, não toque, não... dizia até uma música antiga do Roberto Carlos, né? Tudo que é bom é imoral, ou é pecado ou engorda. Então nós vemos esse tipo de colocação, e quando eu me converti mesmo, isso já na década de 70 ainda, parecia que o ser crente se resumia a entrar numa igreja e receber um código de não faça, de regras do que não fazer, como se vestir, como se portar, E o que é realmente entrar por essa porta que nós chamamos graça? O que realmente significa entrarmos por esse caminho que se manifesta na pessoa e na obra de Cristo, e tendo um contrapeso que nos é colocado, que é o conceito da lei. Porque Paulo mesmo, no capítulo 7, ele vai abordar algo bem curioso. Quando ele escreve aos Romanos, a carta aos Romanos, ele está falando ao povo de Roma, óbvio, mas no sentido de trazer um esclarecimento maior a um povo que não tinha o conhecimento dos valores, dos princípios da lei mosaica. Ou seja, era um povo leigo em relação aos conceitos da cultura judaica, da religião judaica, dos princípios judaicos. E Paulo então vai trazer algum esclarecimento. E é interessante que no meio desse esclarecimento, depois ele abordar o conceito fundamental do que a lei acaba revelando, que ele vai falar o quê? Todos pecaram, discípulos estão de Deus, separados estão de Deus, porque não há um justo sequer, porque o pecado gera morte, porque o salário do pecado é a morte, e por aí vai. Paulo vai trabalhar abundantemente sobre isso. E chega no capítulo 7, ele faz uma indagação, porque é como se dentro da explanação que ele vai fazendo desde o capítulo 1 até o capítulo 6, ele chega na seguinte indagação, no verso 7 do capítulo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Porque chega um ponto dele falar o quê? Que a lei ela se torna algo tão prejudicial para nós. Por quê? Veja o que diz o que diz o começo do capítulo 7. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Ou seja, aqui ele não está falando nem sobre divórcio, ele está falando meramente aplicando um conceito da lei. Ou seja, uma pessoa está casada desde que o contrato do casamento exista. Então a lei estabelecia o contrato do casamento, a partir do momento que um dos cônjuges morre, o casamento deixa de existir. Então, e daí ele entra nesse conceito. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. A lei que a semana passada nós até abordamos, que havia uma distinção entre a lei moral e a lei cerimonial. A lei moral é a lei dos 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás o que é do teu próximo, não darás falso testemunho, e por aí vai, conceitos de ética, de moral, de valores elevados no relacionamento com o próximo, no relacionamento com Deus, no nosso papel social. E ele está dizendo que de repente nós estamos livres desses conceitos. Relativamente à lei, estamos livres desse conceito. Peraí, então é como se ele estivesse falando, peraí, então houve um dia na nossa vida que nós ficamos desobrigados de obedecer às leis do Velho Testamento.
É interessante que Jesus, quando chega no capítulo 5 de Mateus, quando ele começa o sermão, quando nos é apresentado o sermão, o sermão do monte, Jesus ele vai abordar muito a questão de um revisar de valores da lei, sobre a questão do tributo, sobre a questão do jejum, sobre a questão do adultério, sobre a questão do ódio sobre o irmão, sobre o ressentimento, sobre o relacionamento de inimizade, de animosidade contra os irmãos. Então ele vai ver vários conceitos. E aqui Paulo ele vai no extremo, ele como que falando, olha, se nós, irmãos, nós morremos relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, que desde muito frutifiquemos para Deus. Então aqui ele vai lançar uma base de um conceito que é totalmente contrário ao conceito dos valores judaicos. Quando Jesus teve muitos entraves com os fariseus, era justamente do conceito que os fariseus eles tinham regras rígidas sobre o cumprimento da lei. Então, olha, Jesus mesmo dizia, olha, vocês não dízimo do cominho, do endro, de uma hortaliça, mas vocês têm desprezado o mais importante. Ou seja, eram homens rigorosos em cumprir normas, em cumprir regras. E hoje existem muitas igrejas, assim como existem muitos cristãos, que resumem o cristianismo a seguir normas, a cumprir regras, obedecer mandamentos que o pastor dá, que a denominação dá, que a religião professa. E dentro dessa perspectiva, Paulo então diz, olha, quando nós entramos pela porta da graça, este conceito que se aplicava ao Velho Testamento muda. Por quê? Porque o conceito do Velho Testamento trazia sobre as pessoas o seguinte princípio: você obedece à lei, mas você não necessariamente concorda nas tuas escolhas com a lei. Que é justamente o que ele vai falar aqui, né? Onde ele vai falando que nós, relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, por meio da morte de Cristo, por meio do sacrifício de Jesus, nós também morremos para aquele conceito de lei, para vivermos numa outra dimensão. É como se fosse assim, agora volta a ideia da mulher casada. Nós éramos casados no regime da lei mosaica, e dentro da lei mosaica nós tínhamos alguns compromissos, algumas responsabilidades, que nos eram impostas, que nos eram obrigatórias por norma, por regra, por lei. E de repente ele diz, mas agora vocês morreram para aquele tipo de lei, para aquela forma de lei. Então é como se ele estivesse falando, vocês não estão mais obrigados a cumprirem aqueles mandamentos. Os mandamentos, no sentido da lei cerimonial, nós sabemos que todos eles se cumpriram em Cristo. A morte dos cordeiros, o sacrifício, a questão dos pães, do óleo que era colocado no candelabro, os rituais, as vestes sacerdotais, a entrada do sumo sacerdote uma vez por ano no Santo dos Santos, não sem sangue, tudo isso daí acabou sendo abolido sobre as nossas vidas. Então nós não vivemos novamente. Aqui vem um erro que muitos cristãos hoje, inclusive igrejas, têm tentado restaurar dentro dos seus cultos os rituais judaicos, como se isso tivesse algum valor. E Paulo está falando, nós morremos para isso. Mas se morremos para os rituais, morremos também para os princípios morais, para os princípios éticos, para os princípios de valores elevados de caráter. E ele então fala que nós morremos para aquela lei, para vivermos agora para outro, como se nós estivéssemos livres daquele casamento que tínhamos, porque o cônjuge morreu, e agora nós estamos assumindo uma nova núpcias, um novo casamento, uma nova aliança, na pessoa de Cristo, no corpo de Cristo. E ele começa dizendo que justamente nessa nova aliança há uma diferença, que nós não vivemos mais para obedecer mandamentos como regras, como normas, como lei, mas nós somos chamados a frutificar para Deus. Fruto. O conceito não são regras mais, mas é algo que brota como símbolo de vida, porque o fruto é isso. Uma árvore, Jesus certa feita passou por uma figueira, e ele procurou fruto naquela figueira, vocês devem se lembrar dessa passagem. E por não haver fruto, Jesus amaldiçoou a figueira, porque o fruto é consequência de vida. O fruto é consequência de saúde, o fruto é consequência de uma energia, de vida, de valores, de princípios que definem a própria árvore.
A árvore é definida pelo seu fruto, não é a raiz que define a árvore, mas o fruto. Você sabe que uma macieira é macieira pelo fruto, o abacateiro é abacateiro pelo fruto. E de repente, Paulo está dizendo que nós morremos para aquela forma de lei que os fariseus defendiam. A forma de lei que os judaizantes, os judeus, os israelitas frequentemente defendiam no Velho Testamento, e nós somos chamados para frutificarmos agora. Que a lei que Deus espera que nós cumpramos de obediência, de valores, de princípio, não é mais o fruto de uma ordenança, de um mandamento, e de um mandamento impositório que vem como consequência. Se você não fizer, você morre. Se você não fizer, você sofre dano. Se você não fizer, a mão de Deus vai pesar sobre a tua vida. Mas começa como sendo um fruto da própria vida de Cristo em nós, que vai produzir em nós fruto como atos de obediência. E ele então continua dizendo, por quê? Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Era como se fosse assim, olha, a lei estabelecia conceitos de obediência, mas o que a lei acabava trazendo à tona era justamente a incapacidade de podermos obedecer à lei. Nós em alguns momentos até podíamos, em alguns momentos até conseguíamos, mas nós vejo bem aquela passagem que Jesus se encontra com a mulher adúltera e os homens que queriam cumprir a lei régia de Moisés dizem para Jesus, Jesus, a lei de Moisés manda apedrejar, o que o Senhor diz? E Jesus então, ele numa das preciosidades de suas palavras, ele diz, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. E o que vai acontecer? Todos que estavam ali chegam à seguinte conclusão, eu tenho pecado. Eu obedeço a lei naquilo que me concerne. Eu obedeço a lei naquilo que me é agradável. Eu obedeço a lei naquilo que está dentro das minhas possibilidades. Mas em outros momentos, em outras condições, em outras escolhas, eu sou um transgressor da lei. É onde que ele fala justamente o quê? Que a lei em si, ela vai pôr em realce as nossas incapacidades de obedecer à lei. Porque na nossa natureza nós vamos ver uma luta injusta, uma luta cruel daquilo que nos debilita diante de Deus. O que nos debilita diante de Deus, irmãos, é justamente essa condição de vermos em nós um caráter, um princípio, valores de escolhas que nós sabemos que nos colocam contra Deus, e isso viola a nossa própria alma. Muitas vezes estamos doentes, estamos angustiados, estamos deprimidos, estamos tristes, estamos frustrados porque nós estamos violentando a própria alma na prática do pecado. E nós sabemos que estamos errados, nós sabemos que estamos pecando, nós sabemos que estamos transgredindo, nós sabemos que estamos desagradando a Deus, e o que é pior, nós sabemos que estamos nos autodestruindo na prática do erro. Isso é uma violência que nós mesmos cometemos contra nossas almas, e isso traz doença. É o que Davi dizia, Senhor, enquanto eu encobri os pecados no meu coração, os meus ossos envelheceram dentro de mim, eu fiquei doente, eu fiquei quebrado. E muitas vezes nós vemos muitos cristãos doentes porque eles só conhecem o conceito de lei dentro desta rigidez de obediência, e não de um frutificar para Deus, como sendo fruto de uma escolha natural de vida. Por quê? O abacateiro, ele não tem que fazer força para produzir fruta. Porque quando nasce, a fruta naturalmente é um abacate. Ele não tem que se esforçar, ele simplesmente tem que estar o quê? Vigoroso e produzindo vida. Ele simplesmente tem que estar vivendo, e a própria vida em si vai fazer com que no ciclo das estações ele produza fruto. Produzir fruto para uma árvore frutífera não é sacrifício, é algo natural. Por isso que ele vai trabalhar essa dimensão da lei, que a lei em si, ela não traz sobre nós conceitos naturais, conceitos de vida, mas a lei realça sobre nós conceitos de morte, porque ela só mostra para nós aquilo que nos traz debilidades e incapacidades. E é onde que ele então diz aqui, agora porém libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da letra.
que é o que justamente muitas vezes nós nos sentimos doentes, incapazes, frustrados, porque nós queremos na prática da letra e não na natureza da vida de Deus que flui em nós, cumprir os mandamentos de Deus, obedecer às normas de Deus. Porque quando nós andamos com Deus, quando nós praticamos as obras de Deus, quando nós nos entregamos essa jornada com Deus e permitimos que a palavra de Deus nos paute, permitimos que o Espírito Santo nos conduza, o fruto se torna algo natural na nossa existência. E por ser natural, isso não nos debilita, muito pelo contrário, isso acaba nos trazendo a dignidade de uma árvore frutífera, porque uma árvore que não produz fruto não tem dignidade, que é justamente o exemplo da figueira. Jesus viu que a figueira não tinha frutos e ele a amaldiçoou. Por quê? Mas alguns falam, mas mestre, não é época de fruto. Não importa se é época ou não, a árvore tem que produzir fruto para atender a necessidade do seu Criador, para atender a necessidade daquele que a criou, daquele que a plantou, daquele que a permite viver. E então quando chega no verso 7 ele diz, que diremos pois, é a lei pecado? Porque ele está dizendo justamente, traçando esse paralelo, peraí, existe uma lei, a lei mosaica, a lei das normas, a lei das regras, a lei do não toque, não faça, não veja, não olhe, não fale, que no final das contas só vai realçar em nós o que é a nossa incapacidade. A nossa incapacidade de vencermos os nossos vícios, de vencermos as nossas fragilidades, de vencermos os nossos limites. E ele entra aqui, nesse princípio, de modo nenhum. A lei não é pecado, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de inclinação, de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então, Paulo ele traz à luz à tona algo novo em relação ao conceito da lei mosaica. Ou seja, a lei mosaica não produz vida. A lei mosaica só traz à tona a nossa incapacidade de agradarmos a Deus pelas nossas escolhas. Agradarmos a Deus pelo que nós somos na nossa natureza. E esse tem sido o grande dilema na jornada do homem com Deus, desde que o homem está sobre a terra, mas principalmente agora nesses últimos 2000 anos, porque mesmo debaixo da graça, tanto eu como você, já enfrentamos dificuldades com aquilo que nós chamamos de pecado, de coisas que nos acusam, de coisas que nos envergonham, de coisas que nos fragilizam. E Paulo está dizendo que o conhecimento destas coisas, o conhecimento de que o que fazemos está errado, e alguns dizem, né, o simples fato de reconhecer o erro já é um grande caminho de avanço. Não, a lei ela acusa o nosso pecado, a lei acusa o que está errado, a lei mostra as nossas debilidades, as nossas fragilidades. E só reconhecer o erro não resolve o nosso problema. Não importa o quanto nós estejamos empenhados de reconhecer que estamos errados. Senhor, pequei, Senhor, falhei, Senhor, te envergonhei, Senhor, te neguei, Senhor, não fiz o que devia, Senhor, eu não tenho te honrado. Isso não muda o conceito simples. A lei só me realça na vida aquilo que eu não estou fazendo, aquilo que está em mim não agrada a Deus. E é onde que ele diz justamente isso. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de inclinações, porque sem lei o pecado está morto, ou seja, o pecado toma vida quando ele é revelado como pecado. Outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito da lei, reviveu o pecado e eu morri, ou seja, eu vivia até uma determinada idade sem conhecimento do certo e do errado, tendo até uma noção, mas não um conhecimento, uma sapiência, um discernimento do certo e do errado. E quando chegou essa idade do discernimento, eu morri. Por quê? Porque o conhecimento da lei não traz vida. O conhecimento da lei só me acrescenta que eu estou morto em meus delitos e pecados, em minhas falhas. E ele diz, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se transformou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por quê? Por conseguinte, a lei é santa. O mandamento é santo e justo e bom. Por quê? O mandamento é santo e no caso aqui ele está dizendo que o mandamento produz morte. Porque o mandamento se adequa ao caráter de Deus. Deus é santo, Deus é puro.
A lei em nada afeta a pessoa de Deus, porque o caráter de Deus, a lei é baseada no caráter de Deus. A lei não contradiz o caráter de Deus, ou seja, para Deus estar adequado à lei é natural, porque está no seu caráter, está na sua natureza a santidade. Mas por sua vez, em nós está uma marca do pecado, uma marca da queda do homem, da fragilidade do homem quando escolheu viver sem Deus. E dentro disso Paulo continua dizendo, por conseguinte a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. É como se falando, olha, você é obrigado a confrontar-se pela lei com o teu pecado, com a tua fragilidade, com a tua incapacidade de agradar a Deus. Porque infelizmente, outro dia uma irmã pediu para que eu visitasse seu esposo, ele está num problema crítico de saúde, quase sem muitas alternativas, alcoólatra, e sentei com ele e disse, tudo bem, mas como é que está a tua família? Está bem. A tua esposa está feliz com você? Está. Sabe aquela pessoa que olha para si mesma e não vê o estado de morte, de decadência, de destruição que está no seu corpo e consequente na sua alma. E não percebe o dano que causa a todos, o dano que causa a si mesmo. E o que é pior, uma pessoa que não toma conhecimento dos seus pecados, das suas falhas e das suas mazelas, está fechando para si mesmo a possibilidade da vida eterna. Porque a vida eterna é oferecida àqueles que se arrependem dos seus pecados. Como se arrependerão se não têm consciência deles? Como se arrependerão se eles não veem o pecado como pecado, as falhas como os falhos, os erros como erros? Então é fundamental, por isso Pedro, quando ele prega, no primeiro momento, vamos dizer assim, João Batista começa o seu ministério dizendo, arrependei-vos. Jesus começa o seu primeiro sermão dizendo, arrependei-vos. Pedro começa no dia de Pentecostes, seu primeiro sermão chamando o povo que é o arrependimento. Ou seja, reconheçam suas debilidades, porque se nós não reconhecemos as nossas debilidades, tanto eu como você, meu irmão, minha irmã, nós vamos continuar andando nessa vida doentes e impossibilitados de alcançar o melhor de Deus. Por quê? A cura só pode ser fruto de um diagnóstico correto da doença, para que haja um tratamento saudável para esta doença. Porque se não há um diagnóstico, qualquer tratamento é paliativo, é enganoso, é circunstancial e não irá produzir cura, porque a doença real não está sendo tratada. Por isso que Paulo então ele vai adotar o conceito. A lei, ela simplesmente realça a doença, ela não realça a cura. Ela só realça a nossa incapacidade de agradar a Deus, não realça a bondade e o amor de Deus. E ele então diz aqui, por quê? Bem sabemos, verso 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. E aqui vem o grande conflito. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, o sim e sim o que detesto. Já enfrentou esse conflito em si? É algo que eu já enfrentei em muitos momentos, certamente você também já enfrentou. Se um dia os seus olhos foram abertos para a graça de Deus, certamente você já enfrentou este momento de entender o quê? Eu não sou agradável a Deus. Eu não consigo fazer o que agrada a Deus. Eu não consigo ser santo, eu não consigo ser puro, eu não consigo ser totalmente autêntico diante de Deus. E ele continua dizendo, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ou seja, se eu consigo ver que há pecado, há falha, limites em mim, eu estou consentindo com a lei, estou concordando com a lei. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros.
E Paulo chega ao ponto de um desabafo, de um desespero de alma, que ele diz, olhando para essa incapacidade, eu sou crente, entendem? Paulo está falando isso, eu sou cristão, eu tive um encontro com Jesus, eu tive um encontro transformador com Jesus, Jesus mudou o meu caminho, mudou a minha história, Jesus mudou meu conceito de vida, mas andando com Jesus, eu me encontro nesse dilema. Porque embora tendo Jesus, embora tendo conhecido Jesus, eu ainda encontro dentro de mim esta malignidade do pecado que está em minha natureza, que me impede de agradar a Deus. E esse grande desafio chega ao ponto de ele dizer, desaventurado, infeliz, em outra tradução diria, maldito homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, Paulo chega à seguinte conclusão, e esse é um dos grandes problemas que nós encontramos na nossa vida, na nossa jornada cristã, e também eu tenho encontrado isso na vida de muitos irmãos, sabe qual é? A consciência, muitas vezes, de que nós podemos ficar livres das nossas mazelas por esforço. Se você se esforçar, se você quiser, se você lutar, se você batalhar, você ficará livre do pecado. Você ficará livre dessa natureza, você ficará livre dessa tendenciosidade. E nós sofremos muitos anos até, com pecados escondidos nos nossos corações, escondidos nas nossas almas, escondidos das pessoas que nós amamos e que nos amam. Por quê? Porque nós achamos que vamos dar uma solução para o pecado. E é interessante que Paulo diz justamente isso. Eu não consigo, conhecendo toda a lei mosaica, conhecendo a graça de Deus, conhecendo a revelação de Cristo, eu não consigo vencer essa natureza. E é justamente aqui no verso de número 25 que ele dá um salto da graciosidade da revelação que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Por quê? Entenda, o pecado, por mais que as pessoas não queiram falar desse assunto, por mais que as pessoas não queiram tocar nesse assunto e falar sobre amenidades, falar sobre a semente da prosperidade, falar sobre o fio do cabelo do anjo que vai trazer não sei o quê, falar sobre, olha, a pessoa não vai passar na grande tribulação, porque a grande tribulação a igreja não passa, coisas amenas que vão trazendo esperanças. Isso não resolve o nosso problema, porque nós temos que viver uma vida, se Jesus voltará daqui 1 ano, 10 anos, ou se nós vamos morrer antes do arrebatamento da igreja, o importante não é quando vamos, mas estarmos preparados para ir. E para estarmos preparados para ir, nós temos que estar plenamente curados na nossa alma. Curados dessa natureza que tem que ser exterminada, porque o alvo de Deus para nós é que nessa jornada da nossa vida, nós possamos alcançar a estatura de Cristo. E quando chega no verso 5, ele abre as portas da graça, quando ele diz, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. A única forma de podermos vencer o pecado, não há como fugir disso, é algo que eu tenho tentado aprender, tenho lutado para aprender, porque aprendizado envolve prática. Eu sempre gostei de matemática, estou um pouquinho enferrujado, mas uma das coisas que me ajudava muito em matemática, sabe o que era? Era a prática dos exercícios. Quando eu aprendi uma fórmula, como que eu decorava o funcionamento daquela fórmula? Resolvendo exercícios, resolvendo problemas. E conforme eu ia aprimorando o meu conhecimento, iam também o quê? Se complicando as fórmulas para que eu pudesse melhor aplicá-las. Então, e isso era tão claro na minha mente, tão lúcido, eu me dava muito bem nessa área de matemática, na questão de fórmulas, seno, cosseno, tangente, geometria espacial. Eu gostava muito desta área, justamente pela complexidade, mas ao mesmo tempo, quando você sabia a fórmula, por mais complexo que fosse, você conseguia resolver o problema. Porque você tinha as ferramentas necessárias para resolver o problema. A mesma coisa se dá aqui. Paulo então diz, estou com um grande problema. Qual é? A minha natureza. Estou com um grande problema. Deus tem uma natureza que é diferente da minha. Deus tem uma natureza que é diferente da minha, e pela natureza de Deus, Deus estabeleceu a lei. E pela minha natureza, eu não consigo andar de acordo com a natureza de Deus. Isso é um problema sério. Então, daí Paulo encontra a fórmula que vai ajudá-lo a destrinchar, a resolver esta equação. Onde ele diz, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
O primeiro passo que nos ajuda a vencer essas limitações da nossa alma, da nossa natureza, é reconhecermos a soberania de Cristo. Porque, na verdade, como Paulo mesmo vai dizendo aqui, se você chegar no capítulo 6, voltando a alguns versículos, veja que ele vai falando no capítulo 6 sobre sermos livres pela graça do pecado. Depois, ele falando, você está livre do pecado, você não tem mais, você não tem que prestar mais satisfação para o pecado, porque você foi liberto pela graça. Mas olha o que ele diz no verso de número 15, a partir do 15 do capítulo 6. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Porque se eu estou debaixo da graça, que é a ferramenta que Deus deu para eu resolver esta equação da minha incapacidade de atender às necessidades do caráter de Deus ou os anseios do caráter de Deus, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Ele está falando claramente o seguinte: a questão da nossa natureza é fruto de um conceito de soberania. Nós temos que escolher quem é o soberano sobre a nossa vida. Ou Jesus é o soberano na nossa vida, ou o pecado é soberano na nossa vida. Ou a graça da obra realizada por Cristo é o soberano sobre a nossa vida, ou o pecado é soberano sobre a nossa vida. E é interessante que a soberania não é algo imposta. O pecado, ele se torna soberano sobre a nossa vida quando nós escolhemos este rei para reger os nossos passos, as nossas escolhas e os nossos desejos. Da mesma forma que Jesus não se impõe sobre a tua vida dizendo, você tem que me servir. Ele simplesmente se apresenta a você e diz, você quer que eu seja o Senhor da tua vida? Por quê? A graça de Deus, como Paulo diz no verso 25, ela nos foi dada por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Como que falando, é lógico que quando Jesus se torna Senhor, eu não sou liberto do pecado da noite para o dia, mas eu entro num processo de santificação, um processo de transformação. E nesse processo de transformação, eu começo a me adequar pelas minhas escolhas, pela minha sujeição à soberania de Cristo, a uma prática de cultivo na minha vida, onde eu começo a florescer para Deus. E depois de florescer, eu começo a manifestar frutos, a produzir frutos agradáveis a Deus, que denotem a natureza, não mais a natureza do velho homem, não mais a natureza do velho Adão, mas a natureza de Cristo que foi inserida em mim. Por isso que, pulando algumas páginas, te convido agora a ir ao capítulo 10, porque dentro disso traz bem o conceito. Por quê? Porque Deus, sabendo dessa impossibilidade natural, nós temos uma impossibilidade natural de agradar a Deus. Nós temos uma incapacidade natural de vencermos o pecado. Nós temos uma condição de natureza, de alma, de ser, que nos impede de ser santos. Porque Deus, sabendo dessa incapacidade, Ele nos deixou a lei. Não é injusto? Não parece injusto? Deus nos dá um mandamento que nos é impossível cumprir, porque basicamente é isso que Paulo está dizendo. Quando Moisés nos deu a lei, quando Deus deu a lei, é como que falando, eu estou te dando a lei, só para você saber que você não pode cumpri-la. Mas na verdade a lei ela tinha um propósito muito maior. Ela tinha que revelar algo que é muito maior do que a própria lei. Que é justamente o que Paulo começa a trabalhar com isso no capítulo 10 de Romanos. Que eu acho algo maravilhoso nesse texto. Olha o que ele diz. Começando do verso 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, por favor, a favor dos judeus, a favor deles que são judeus, e para que sejam salvos, porque os judeus ainda estavam vivendo nessa dimensão. Estavam vivendo nessa dimensão da lei mosaica, sem entender que a graça de Deus já havia chegado até ele. Eles ainda estavam vivendo nas regras da lei, se esforçando para alcançar algo que lhes era impossível alcançar. Por isso que a grande briga de Paulo, assim como de Paulo, de Pedro, de João, são os judaizantes no Novo Testamento.
Porque aqueles judeus que não se convertiam à soberania de Cristo, se introduziam na igreja e queriam trazer o quê? As regras do judaísmo, as leis do judaísmo, as normas, as festas, as práticas do judaísmo, como forma de se auto-justificar, como forma de digamos assim, se apresentarem a Deus como dignos, porque obedeciam normas, obedeciam rituais. E Paulo está dizendo, olha, eu rogo por esses judeus, eu rogo por este povo, eu peço a Deus por eles, para que eles consigam ser livres, porque eles ainda estão se submetendo ao senhorio do pecado, porque ao se submeter ao senhorio da lei, eles acabam se deparando que eles não são servos, nem são obedientes às normas de Deus, mas eles são escravos das normas do pecado, que está na própria natureza deles. Por quê? Veja o que diz o verso 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Aqui vem algo importante. Pode uma pessoa que está separada de Deus, em pecado, em falha, ser zeloso pelas coisas de Deus? Ser frequentador de igreja, ser pregador da palavra de Deus, ser músico, ser frequentador, fazer orações maravilhosas, ser dizimista, é possível? Ele pode ser uma pessoa zelosa até na casa de Deus, na obra de Deus. E Paulo diz, falando dos judeus, olha, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. E aqui é importante, o que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje é justamente o conceito de que Deus quer trazer entendimento para nós, de como podemos agradar a Deus. Por quê? Nós vivemos em dias em que propriamente toda a sociedade é configurada em como agradar o homem. E nesses dias de confinamento, nós temos visto que um dos grandes dilemas da sociedade tem sido justamente este. Nós temos nos sentido desagradados. Isso tem gerado tristeza, tem gerado depressão, tem gerado desejo de morte, tem gerado frustração, tem gerado medo, tem gerado angústia. Por quê? Porque de repente nós que estávamos acostumados às luzes, aos palcos, aos shoppings, ao consumo, à satisfação pessoal, às baladas, às festas, às comemorações, aos churrascos e aos eventos, de repente tudo isso nos é tirado, inclusive os holofotes dos cultos de celebração, dos cultos de projeção, e nós vemos tudo isso acabou de repente. E nós vemos o quê? Que havia um zelo. Mas de repente esse zelo que existia no coração de muitos crentes se tornou em desalento nos dias de hoje. Esse zelo que existia por causa de uma vida religiosa não tem funcionado nesses dias de confinamento. Porque de repente o mero zelo nos faz simplesmente, dentro de um ritual e de um ritmo de vida que vivíamos anteriormente a esse confinamento, nos fazia nos sentir bem, nos sentir alegre, nos sentir satisfatoriamente agradáveis a Deus. E de repente Paulo ele justamente vai falar, olha, os judeus, eles tinham essa ilusão. Eles tinham a ilusão de que as práticas, de que os rituais, de que aquelas formas de culto que eram apresentadas, eram, digamos assim, era o que tinha que fazer. Era agradável a Deus, Deus estava feliz, Deus estava satisfeito, Deus estava, olha, impressionado. Outro dia até brinquei, parece que o André Valadão foi participar daquele programa Encontro com a Fátima Bernardes. Daí eu brinquei, quando eu fiquei sabendo do momento, falei, quem sabe ele vai dar uma entrevista tão impactante que vai tirar o fôlego de Deus, né? Que ele compôs uma música que ele disse que o louvor dele ia tirar o fôlego de Deus. Deus ia ficar tão surpreso que Deus ia ter um colapso respiratório de ficar surpreendido, como se Deus pudesse ficar surpreendido com uma oferenda dos homens, uma oferta dos homens, uma música feita pelos homens, né? E ele então diz aqui, por quê? Lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, porém lhes falta entendimento. E nesses dias que seguem, irmãos, a única coisa que vai guardar o teu coração, guardar a tua alma da ansiedade, do medo, das falsas expectativas. Ainda conversava com um casal hoje, e uma das irmãs, a minha cunhada, né, falou pra gente que um conhecido da igreja, frequentava a Igreja Central de Campinas, o Luiz Lauro, o filho, faleceu, era deputado federal, era conhecido da igreja e uma pessoa de conhecimento, de projeção, uma pessoa muito querida, morreu de um infarto fulminante. Não puderam nem fazer um ritual digno
que provavelmente seria feito na Câmara dos Deputados, seria feito em algum monumento público, teria visitação do público, naqueles que votaram nele. Nada disso aconteceu, porque no momento em que segue, até os funerais têm que ser rápidos, sem muitas pompas, sem muitos rojões ou holofotes. Por quê? Por causa do momento em que vivemos. Isto gera uma frustração terrível, porque nós estamos vivendo em momentos que o clamor da preocupação, da satisfação pessoal não existe. Muito pelo contrário, nós temos muitas vezes estamos nesse confinamento o quê? Insatisfeitos. Insatisfeitos porque não podemos sair, porque não podemos comprar, porque não podemos ir, porque não podemos estar. E nós, nessa insatisfação, nós nos sentimos frustrados. É justamente isso que Paulo está dizendo aqui. Que, no caso, se nós não tivermos entendimento do que Deus quer de nós, nos dias em que nós vivemos, nós vamos acabar sendo engolidos por sentimentos negativos, por sentimentos que nos afastam de Deus, por sentimentos que nos tiram da comunhão com Deus, mesmo tendo tanto tempo livre nas nossas casas. Ele fala aqui na sequência, porque desconhecendo, porque eles não têm entendimento, porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê. Eu acho maravilhosa essa declaração. Por que Deus deu a lei? Deus deu a lei para justamente, como Paulo deixa bem claro nos capítulos anteriores, para realçar a nossa incapacidade de agradá-lo por meio do cumprimento da lei, por mais zelo que tenhamos. Porque a lei não aponta para a capacidade do homem obedecer a Deus, mas aponta para a capacidade de Cristo obedecer a Deus. Quando Jesus Cristo veio, ele deixa bem claro o seguinte: eu não vim abrogar, eu não vim revogar a lei, eu não vim corrigir a lei, eu vim para cumprir a lei. Porque a lei foi feita para mim. Quando Deus estabeleceu a lei, Deus estabeleceu a lei para os homens, sabendo da incapacidade dos homens de obedecê-la, porque a lei não foi dada para que os homens a obedecessem, mas foi dada para que Cristo a obedecesse cabalmente. E por meio da sua graça ele pudesse transferir a capacitação de Cristo de vencer a lei, de cumprir a lei para nós, graciosamente. Olha, Adalberto, você não tem capacidade natural, na tua natureza, você não tem capacidade, digo para mim, de guardar a minha lei. Deus dizendo para mim. Mas eu quero, por meio de Cristo, que foi a quem eu direcionei a necessidade de cumprir cabalmente a lei. E ele cumpriu. Eu quero transferir os créditos de Jesus por ter cumprido a lei para você. Eu quero te dar a dignidade de um cumpridor da lei. Não por causa do teu zelo, não por causa da tua dedicação, não por causa do teu empenho, mas porque Cristo cumpriu isso. Isso é graça. Isso é misericórdia. E por isso que quando nós olhamos para essa confiança na soberania de Cristo, quando nós nos rendemos ao governo e à soberania de Cristo, nós não recebemos sobre nós somente um Senhor, mas nós recebemos sobre nós todos os méritos conquistados por esse Senhor na nossa vida, conquistados por este Deus na nossa vida. Por isso então nós somos justificados, porque o cumprimento da lei foi direcionado a Jesus. E Jesus cumpriu cabalmente a lei de Deus, agradou o coração de Deus, satisfez a justiça de Deus. E hoje, Jesus, quando nós chegamos até Ele, o reconhecemos como Senhor, como soberano da nossa vida, Ele transfere sobre nós o crédito da sua obediência, o crédito da sua fidelidade, o crédito da sua atitude de honrar a Deus, sendo fiel até a morte de cruz. E quando nós entendemos essa dimensão, nós simplesmente começamos a viver numa nova perspectiva, onde nós entendemos que nós não temos força para cumprir a lei, mas nós temos os créditos de Cristo que nos ajudam a cumprir a lei. Nós começamos a entender que a obra de Cristo não só se resume a perdoar os pecados do passado, mas juntamente com os créditos dos pecados perdoados, da justificação, porque Jesus cumpriu a lei,
Ele também nos capacita por meio do seu Espírito Santo, por meio da revelação e o esclarecimento da sua palavra, ele nos concede a capacidade de vencermos a nossa própria natureza, vencermos a nossa própria fragilidade. Por isso que é fundamental nesse processo o constante ir à fonte, buscar em Cristo, ir até Ele, buscá-lo, bater para que abra-se, buscar para que se encontre, pedir para que se dê. A quem? A Cristo. Pedir a Ele, porque dele vem toda a fonte dos recursos que nós precisamos para vencer as nossas próprias mazelas. E uma das coisas que muitas vezes nós perdemos no processo de caminhada com Deus é a mesma coisa que o povo de Israel perdeu. Sabe o que é? O conceito de que se eles estavam onde estavam, eles alcançaram aquele status e aquela posição não era pelo seu zelo, não era pela sua dedicação, não era pelos seus feitos, mas é pela obra que Deus havia concedido sobre a vida deles. Porque não foram eles que não foram eles que se libertaram do Egito, foi Deus que os tirou do Egito. Não foram eles que se tiraram da mão de Faraó, foi Deus que os tirou da mão de Faraó. Não foram eles que abriram o mar, foi Deus que abriu o mar. Não foram eles que venceram o exército de Faraó, foi Deus que matou o exército de Faraó afogado no mar. Percebem? Todos os méritos da vitória de Israel estavam no fato de que, não porque o povo era zeloso, não porque o povo amava a Deus, não porque o povo era melhor, mas simplesmente porque Deus estava agindo sobre eles e eles se submeteram ao conduzir de Deus. E nós vemos hoje que muitos não têm conseguido vencer as suas mazelas, as suas fragilidades, porque não se submetem a essa condução de Cristo, que está na obra de Cristo, a condução da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão, do seu zelo em cumprir a vontade de Deus. E Ele quer transferir isso sobre nós, para que, nos submetendo a Ele, naturalmente, nós possamos frutificar para Deus, por meio da obra de Cristo em nós. Ele acaba sendo o nosso adubo, ele acaba sendo o nosso fortificante, nosso estimulante, ele acaba sendo aquele que vai até as nossas raízes e faz com que as nossas raízes recebam os nutrientes necessários para que nós nos fortaleçamos e possamos florescer, frutificar para honrar a Deus. A nossa dependência vem dele. E é justamente o que ele vai falar na sequência. Veja o que ele vai falando a respeito disso. Ou seja, toda a lei. Por que Deus deixou a lei? Ele deixou a lei para mostrar a incapacidade dos homens de cumpri-la. Mas ao mesmo tempo ele deixou a lei para mostrar aos homens a capacidade de Jesus de ser fiel ao caráter de Deus. Porque Jesus não era meramente homem. Jesus era homem e era Deus. E como homem Deus, Jesus cumpriu cabalmente a lei de Deus, atendendo às expectativas, aos anseios e aos desejos do coração de Deus. E por meio da graça, ele transferiu a nós este direito de podermos estar na presença de Deus como filhos. E olha o que ele vai dizendo na sequência. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá pela lei. Mas a justiça decorrente da fé é assim. Não perguntes no teu coração quem subirá ao céu, ou quem descerá ao abismo, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Eu acho maravilhoso isso. Os recursos, é como Paulo está dizendo, você precisa, para vencer o pecado, para vencer as tuas mazelas, para vencer os teus limites, para vencer os teus vícios, você precisa da graça de Deus. E isso vem por meio do quê? De um esclarecimento da tua mente, do teu coração. E ele vai dizer que isso é possível por meio da fé. E esta fé vai vir por meio do quê? Da palavra de Deus. Por isso que nós temos a igreja de CPI, nós, eu, pastor João Rosa, pastor Roberto, pastor Djalma, pastor Eloy, os pastores responsáveis da igreja, temos tido com vocês esse compromisso de transmitirmos para vocês a palavra de Deus. Porque nós sabemos que ela é a única ferramenta ao seu alcance para transformar a tua vida, para prepará-la para entrar nos céus. Esse é um grande desafio, fantástico, maravilhoso. Olha o que Paulo diz aqui. Por quê? A palavra está perto de ti. E ela pode estar na tua boca, se você permitir. Para você proclamá-la, para você declará-la, para você anunciá-la aos outros e para você mesmo.
Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que verei meu Salvador. Você vê a história de Jó, em vários momentos Jó declara, e não necessariamente declara para uma plateia, mas ele fala para si mesmo no seu coração. Davi, ele dizia, no Salmo 103, ele fala, bendize a minha alma, é como se ele estivesse falando numa introspecção, ele diz, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E muitas vezes nós estamos caindo na nossa esperança, caindo na nossa confiança em Deus, porque nós reproduzimos o discurso da Globo, da Record, da Bandeirantes, produzimos os discursos da mídia, do fatalismo, da destruição, do medo, da insegurança que as fake news trazem, ou mesmo dos cristãos, youtubers da vida, e nós nos esquecemos que a única palavra que pode trazer conforto, esperança, alento ao teu coração é esta palavra que deve estar na tua boca, que você deve proclamá-la, que você deve anunciá-la. E muitas vezes você deve anunciá-la não necessariamente ao teu vizinho, ao teu parente, ao teu amigo, ao teu próximo, mas falar ao teu coração. Falar a palavra de Deus, que é a palavra do Senhor do universo, que vai dizer ao teu coração, crê somente. Espera somente, confia somente. E na sequência ele ainda diz, ela está perto, perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. E olha que interessante o que ele diz a partir do verso 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Deus quer te salvar. Deus quer te salvar das mazelas, dos medos, das inseguranças, da falta de paz, das incertezas que este mundo vive. Deus quer te salvar de tudo isso. Deus quer te salvar de você mesmo. Quer salvar você dos seus pecados, das suas mazelas. Mas tudo passa por esse esclarecimento, onde Jesus se torna Senhor da sua vida. Por que é necessário que Ele se torne Senhor da sua vida? Porque o fim da lei é Cristo. Tudo se cumpre nele. E tudo que foi cumprido em Cristo pode ser transferido sobre a tua vida. O que você precisa é estar nesta proximidade, nesta busca, nesta aproximação de Deus, para que esta proximidade com Deus venha trazer alento, esperança ao teu coração, trazer conforto à tua alma. E ele não para por aqui. Por quê? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Eu quero deixar com vocês esta palavra hoje. Deus, nós vivemos em dias de muita confusão. Muita confusão por quê? Porque assim como a lei aponta as nossas fragilidades, os momentos em que temos vivido apontam para as nossas fragilidades. O homem naquela arrogância, achando que é senhor de tudo, e de repente uma coisa tão insignificante como um vírus muda a história da humanidade. Muda a história da humanidade. Muda a forma como o ser humano se relaciona. E nessa arrogância é jogado por terra, é jogado numa posição de frustração, numa posição de neutralidade, de uma posição de angústia, de fracasso. E é justamente nesse sentido que quero trazer essa palavra ao teu coração. A obra de Deus, ela é ampla sobre as nossas vidas. Ela nos livra dos pecados do passado. Ela nos livra dos pecados do futuro. Ela nos ajuda a lidar com essa natureza carnal, limitada, humana, que difere da nossa natureza de Deus. A obra de Cristo nos concede justamente a graça de podermos ser transformados pela obra de Cristo e pela pessoa de Cristo. E nós precisamos nos submeter a Ele para que a salvação tenha um efeito real na nossa vida. Efeito real não somente na certeza do céu, não somente na certeza da Nova Jerusalém, da ressurreição dos mortos, mas na certeza que enquanto andamos neste mundo, estamos salvos, guardados pela graça, pela misericórdia, pela fidelidade de Deus. Porque o Deus que foi fiel em cumprir os seus propósitos, na pessoa de Cristo, na pessoa do seu Filho Jesus, e nos estendeu toda essa graça e misericórdia, certamente esse Deus está cuidando de ti. Por isso, nessa noite, fica com essa palavra de esperança, essa palavra de conforto, sabendo que Deus é o Deus que olhou para você e perdoou os teus pecados. Olhou para a tua natureza caída
e olhou para Cristo e transferiu sobre você, se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você recebeu Jesus como soberano sobre a sua vida, Ele transferiu sobre você os méritos de Cristo, te perdoou os pecados, e Ele quer firmar no teu coração esta fé. Não é fé baseada nos teus méritos, não é fé baseada naquilo que você faz, não baseada naquilo que você conquista, mas baseado naquilo que Cristo conquistou por ti, para que nós possamos vencer cada dia e a salvação seja a nossa bandeira. Não só a salvação da eternidade, não só a salvação após a morte, mas a salvação neste mundo, porque Deus levará a bom termo as nossas vidas para que o seu nome seja glorificado em nós. Porque o que Ele precisava fazer por nós, Ele já fez. E esses recursos estão ao nosso alcance. Esta palavra de fé que pregamos para você, ela está ao teu alcance, ao alcance da tua boca, ao alcance do teu coração. Basta você fazer uso disso. Por quê? Diz o verso 11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Nesses dias de confusão, não permita que teu coração seja confundido, mas descansa tua alma em Deus e permita que Deus te livre de todo mal. Deus te livre de toda angústia e te traga a verdadeira salvação.